Shalom Ubraha. Essa semana temos duas parashiot, Acharemot e Kedoshim. Os rabinos da época da Mishnah, há 2000 anos atrás em média, eles explicavam a Torá de uma maneira que era chamada de Midrash. Ou seja, o Midrash é a explicação ou por meio de recebimento que eles tinham. Obrigado, Deus abençoe. Você também. Ou por meio de um recebimento que eles tinham de mestre para aluno desde a época de Moshe Rabbeinu, ou por meio de deduções e conclusões que eles chegaram a elas analisando as várias partes da Torá, sendo que tem partes na Torá que a Torá explica tudo de maneira detalhada, e tem partes que ela explica de uma maneira muito rápida. E então eles, de vez em quando, eles pegam uma parte onde tá, a explicação ela é muito resumida, comparam com o mesmo assunto em outro lugar da Torá, que lá a explicação é mais detalhada, e eles te trazem o que está escrito lá, te colocam aqui para te mostrar, olha, o mesmo assunto que ele aparece duas vezes, mas na outra parte ele foi explicado melhor. De qualquer maneira, essa matéria da Torá, essa categoria da Torá chamada de Midrash, é uma categoria que ela tem as características dela. Quando o Midrash conta uma historinha, não necessariamente que essa historinha aconteceu de verdade. O Midrash pode estar dando um exemplo, ou pode estar falando uma parábola, ou pode estar dando um ênfase. Pode estar falando, olha, o Yosef, ele deu um grito, todos os dentes de todos os egípcios caíram. Mas não que caíram de verdade, mas só para querer dar um ênfase, olha o tamanho do grito que ele deu. Ou uma coisa assim. Então o Zohar diz que você não precisa justificar o Midrash. Se o Midrash fala alguma coisa, está contradizendo outra coisa que você estudou, deixa quieto, não precisa justificar o Midrash, porque muitas vezes o Midrash ele usa uma linguagem que é de parábola, de exemplo, de não necessariamente que aquilo aconteceu de verdade. O Midrash do nosso livro, a profecia de Moshe Rabbeinu, que a gente vai chamar isso de Torá, porque a palavra Torá é um genérico para falar tudo que tem de livros sagrados judaicos, a gente chama de Torá. Ou seja, na época do Adam Arishon, primeiro homem, ele já tem o Sefer Yetzirah, o livro da criação, que tem gente que atribui a escrita dele ao primeiro homem, tem gente que atribui a escrita dele ao nosso patriarca Abraham Avinu, e sempre tem aqueles livros que antecederam a entrega da Torá no Monte Sinai, antecederam o Sefer Torá de Moshe Rabbeinu, o livro da Torá de Moshe Rabbeinu, e mesmo assim eles são chamados de Torá. Ou seja, toda a parte oculta da Torá, toda a Kabbalah, que ela vem antes da entrega da Torá, ela também é chamada de Torá. Quando Moshe recebeu a Torá, quando Hashem falava para ele o Malachá, e ele perguntava, e Hashem explicava para ele o que era, e isso vai ser chamado de Torá oral, isso também é chamado de Torá. Isso não é chamado de explicação da Torá, mas é chamado também de Torá. Ou seja, dizem nossos sábios que tudo que tem a ver com Talmid Vatik Atid Lechadesh Ne'emar Moshe Besinai. Tudo que um aluno confiável de um Rebbe, ele vai inovar, ele vai estudar a Torá, tipo, como por exemplo, inventaram a geladeira, que não tinha na época de Moshe Rabbeinu.
Então, como a Torá se relaciona à geladeira, como a Torá se relaciona à eletricidade no Shabbat. Então, tudo que um Talmid Vatik, tudo que um aluno de um Rebbe, que ele estudou certo, que ele é um especialista em Torá, tudo que ele vai deduzir depois das novas coisas que vão aparecer, que ele vai ter que aplicar aquela Torá a esses novos acontecimentos, tudo isso já foi dito para Moshe no Monte Sinai. Por quê? Porque esse raciocínio já foi dado lá. Então, entrando nisso, assim, nos aprofundando nisso, vamos pegar esse Midrash que fala sobre o nosso Chumash Veikra, a parte da Torá que a gente está estudando agora. O Chumash de Parashat, o Midrash o Midrash do Chumash Veikra é chamado de Sifra. Sifra em aramaico quer dizer livro. Por que ele é chamado de Sifra, assim, está um livro? Porque na época da Mishnah se costumava começar a estudar a Torá com as crianças pelo livro de Veikra. Era o primeiro livro que as crianças estudavam, sendo que o livro de Veikra ele traz as leis de pureza e impureza, e as crianças, eles são puros. Então, disseram nossos sábios, vão ver os puros estudar sobre a pureza. E esse Midrash Sifre é o Midrash, a explicação dos sábios antigos sobre o Chumash Veikra. Então, quem escreveu esse Midrash, aí já tem opiniões, porque não só que o Tana, o rabino da época da Mishnah que escreveu esse Midrash, não necessariamente ele escreveu uma coisa dele. A regra é que geralmente, tanto a Mishnah quanto os Midrashim, eles traziam coisas que eles receberam. Então não eram coisas que eles imaginaram. E o Midrash Sifra, ele explica a nossa Parashá da seguinte maneira. Ele fala assim, olha, os egípcios, eles eram o pior povo do mundo. Os egípcios que moravam aonde moravam os judeus, no Egito tinha o Eretz Goshen, no país de Goshen, que era onde nosso povo morava lá. Aqueles egípcios eram piores do que os outros egípcios. Os cananeus, que eram os povos que moravam na terra para onde a gente estava indo, eles eram piores do que os egípcios. E na hora que Deus fala para o povo de Israel que Maaseh Eretz Mitzrayim, como o comportamento daquela terra do Egito e como o comportamento da terra do Egito que vocês estão saindo dela, e como que vocês saíram dela, e como o comportamento da terra de Canaã que vocês vão entrar nela, não faça como eles. E a linguagem usada pela Torá, que é uma linguagem de Ani Hashem, eu sou Deus. Essa linguagem é uma linguagem como uma mãe que está ameaçando a filha, está falando, olha, se você vai enfiar o ferro na tomada, você vai levar uma chinelada. Se ela enfiar o ferro na tomada, ela morre. Mas a mãe, pela bondade dela, ela ameaça para que a filha fique com medo e não faça isso. Então lá, a linguagem que a Torá usa, nesse caso de não faça como os egípcios antigos fizeram, não faça como os cananeus antigos fizeram, porque por esse motivo Deus destruiu eles, e por esse motivo Hashem deu para nós a terra deles, tirou eles de lá e nos colocou lá no lugar deles. E se a gente fizer igual a eles, aí entra essa linguagem de Deus como um juiz, Deus que criou o céu e a terra, Deus que cobrou da geração que causou o dilúvio,
e deu para eles um dilúvio. Deus que cobrou da geração de Sodoma e Gomorra e fez cair em cima deles uma chuva de fogo. E essa mesma linguagem é usada aqui. Então, vocês eram os bons, os egípcios e os cananeus eram os ruins. Então Deus matou eles para salvar vocês. Agora, se vocês vão se comportar como eles, aí não vai justificar ter tirado a gente do Egito, e não vai justificar ter tirado os cananeus da terra de Canaã para colocar a gente lá, se a gente vai fazer igual. Aí não é justo, vamos dizer assim. Então essa linguagem que o Chumash usa, que a Parashá usa, que Deus é o juiz, e Deus cobrou daquela geração do dilúvio, cobrou daquela geração da Sodoma e Gomorra, e vai cobrar da gente também, se a gente, depois de Deus ter matado eles para tirar a gente de lá, e feito igual para os cananeus, para colocar a gente lá, matado os egípcios para tirar a gente do Egito, matar os cananeus para colocar a gente na Cananeia, e depois a gente se comporta como os egípcios e como os cananeus, aí Hashem, como um juiz verdadeiro que ele é, ele vai ser obrigado pela própria Torá a nos dar o mesmo castigo que ele deu para eles. Então aí não vai justificar a gente estar lá no lugar deles, aí vai ter que acontecer para nós o que aconteceu para eles. Então essa linguagem, ela quase que não é aplicada na Torá, ela vai ser aplicada em alguns lugares, e aí a gente vai perguntar por que ela foi aplicada aqui. Porque o comportamento dos egípcios, dizem os Mefarshim, o Sefer Mitzvot, o comportamento dos egípcios, também diz o Sifra aqui, o Midrash, o comportamento dos egípcios e dos cananeus, que a Torá está te avisando tanto para não fazer como eles, eram coisas que tinham a ver com relações íntimas. Ou seja, no Egito e na Cananeia, os homens se casavam com homens e mulheres se casavam com mulheres. E uma mulher se casava com dois homens, a Dona Flor e seus dois maridos. Quando eu era pequeno tinha um filme, Dona Flor e seus dois maridos. Então lá tinha a mulher no Egito e a mulher na Cananeia, que ela tinha os dois maridos. E tinha homem que casava com homem e mulher que casava com mulher. Aí se faz a pergunta, peraí, mas isso, a Torá já na nossa Parashá mesmo, a Torá já tá nos contando, já está explicando que é proibido fazer isso. Então se a Torá fala que é proibido um homem ter uma relação com homem, e a Torá fala que é proibido uma mulher ter dois maridos simultaneamente, e então por que aqui ele se fala não faça como os egípcios? Quer dizer, o que você vai aprender daqui? E isso que o Midrash fala, que lá no Egito e na Cananeia os homens se casavam com homens e mulheres com mulheres, então isso que ele cita, esse detalhe, esse exemplo de mulher com mulher, que não entra nas relações proibidas, porque não é uma relação. Se não é uma relação, a mulher não tem como ter uma relação íntima com outra mulher, porque elas têm o mesmo tipo de corpo. Pela Torá, a relação íntima, a Gemara dá um exemplo de pincel dentro do cinteiro. Pincel dentro do cinteiro, quer dizer, uma coisa dentro da outra. Então dois homens, eles conseguiriam fazer isso, mas suas mulheres não. Então o fato do Midrash trazer isso como exemplo de mulher se casar com mulher, ele está já te generalizando que a intenção aqui de homem casado com homem, mulher com dois homens, não é de relação, porque relação a Torá própria já proíbe essas relações, mas é de convivência. Vamos dizer assim, da mesma maneira que duas mulheres lá, que elas convivem intimamente uma com a outra. A Torá não chama isso de relação, porque não tem como colocar o pincel dentro do tinteiro.
mas existe uma convivência. Então elas têm uma convivência íntima, vamos dizer assim. Não sei como falar isso em português, mas isso implica, vamos dizer assim, uma faz um carinho para outra, que pela Torá isso já é visto como o comportamento dos egípcios antigos e dos cananeus antigos. Ou seja, assim, fazer tudo, dar todo amor e carinho, fazer toda a relação íntima fora o pincel dentro do tinteiro. Então se a pessoa fala, o que eu fiz de mal? Eu abracei, beijei, só não colocou lá o pincel no tinteiro, então a Torá não vai chamar isso de relação, porque não tinha o pincel dentro do tinteiro, mas a Torá vai chamar isso de comportamento dos egípcios e dos cananeus, que por causa disso Hashem mandou as 10 pragas para o Egito e fechou o mar em cima dos egípcios, e tantos egípcios morreram. Por causa disso Hashem pediu para a gente, Hashem nos fez os milagres para a gente conquistar a terra de Israel, e quem não fugiu de lá também morreu lutando contra nós, e transformamos a terra de Canaã em terra santa. E agora, se a gente se comporta dessa mesma maneira, de beijos, abraços e tudo fora o pincel dentro do tinteiro, com uma pessoa que é do mesmo sexo, ou com uma pessoa que é casada, ou um homem com homem, ou uma mulher com mulher, aí justifica que aconteça para nós o mesmo que aconteceu para eles. Quer dizer, não justifica que a gente está aqui, a gente saiu do Egito, a gente está aqui, dominamos o mundo, dominamos a economia mundial, vamos dizer assim, de brincadeira. Isso é brincadeira mesmo, que tinha uma vez um judeu lendo um jornal antissemita, e estava lá todo feliz, estava na praça, antigamente se sentava na praça, se lia o jornal, e o judeu estava lá todo feliz na praça, lendo o jornal antissemita, cheio de orgulho, cheio de... Aí chega outro judeu, senta do lado dele e fala, você está louco, você está lendo o jornal antissemita, ainda você está todo feliz, você está todo cheio de orgulho? Ele fala, claro que sim, olha o que está escrito no jornal antissemita. Está escrito que os judeus dominam a economia do mundo, está escrito só coisas boas. Então, e no nosso jornal, o que está escrito? Que a gente está com problemas econômicos, que a gente está com... Então, é de brincadeira, assim, quando a gente fala sobre o fato de, graças a Deus, da nossa situação está boa, de Israel está no Oriente Médio como um país europeu, no meio daquele mundo de árabes. E Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Na hora que a gente pensa nessa paraxá, a gente fala assim, se for feito lá em cima, no Tribunal Divino, uma análise de que das 10 maiores passeatas gay que representam esse comportamento dos egípcios antigos e dos cananeus antigos, uma das 10 maiores passeatas gay do mundo é a de Tel Aviv. De vez em quando está no 6º lugar, de vez em quando está mais para cima, mais para baixo, mas que não justifica, pelo tamanho do país, não justificava ter tanta gente assim participando disso. Então, quer dizer, que a maioria das pessoas que está lá para incentivar isso. Não é que pela estatística biológica de um público, não teria como ter tantas pessoas assim, vamos dizer, assim, eu não estudei biologia, mas eu imagino que a cada 100 habitantes vai ter uma percentagem de habitantes com certas inclinações para cá, uma percentagem com certas inclinações para lá. E aí você vê por quantos milhões de habitantes tem o país, você vê esses que participam dessa passeata para incentivar o comportamento dos egípcios antigos e dos cananeus antigos, eles são desproporcionais
a um número de habitantes com esse tipo de inclinação. Então quer dizer que é uma coisa ideológica mesmo, quer dizer, eles querem incentivar de verdade. Aí imagina que isso está sendo analisado lá em cima, no Tribunal Divino, e é analisado o Irã, lá com os 80 milhões de habitantes que eles têm, não sei quanto, Israel com, não sei, 6, 7 milhões de habitantes, e é analisado o comportamento de cada país. E aí pode surgir um Kitrug. Kitrug é um anjo que ele é tipo um advogado da acusação, e dizer assim, o que justifica existir um país de judeus numa região árabe? Por que tem que continuar existindo esse país lá como um país de judeus e não deixar como estava antes lá, que era uma região de árabes, se os judeus que estão lá, eles estão representando uma cultura, que essa cultura era a cultura dos cananeus antigos, era a cultura dos egípcios antigos, e por causa dela os egípcios antigos foram destruídos e os cananeus também. Então Deus me livre, se surge uma questão dessas lá em cima, aí a gente está com um problema sério. E ainda dizem que antes da época da destruição do primeiro Beit HaMikdash, Hashem fez um milagre, que o Nebuzaradan, o general da Babilônia, fez um cerco em volta de Jerusalém. E por que ele fez esse cerco? Era lá de cima, ele podia ter terminado o problema lá em um dia. Deus me livre. O motivo que ele fez o cerco era lá de cima. Dizem nossos sábios, isso fez com que todos os judeus ficassem juntos e que eles pudessem meditar, falassem, olha, por quê? Como pode ser que a gente chegou a essa situação? Porque Deus não está nos ajudando. A mesma coisa aconteceu na destruição do segundo Beit HaMikdash. Primeiro teve um cerco. Se estava decretado lá de cima que a cidade iria ser destruída, e no fim, Deus me livre, foi isso que aconteceu, poderia ter acontecido sem cerco. Então, por que teve o cerco antes, também na época do segundo Beit HaMikdash? Dizem nossos sábios também pelo mesmo motivo. Para as pessoas terem tempo para pensar, uau, o que a gente fez de errado, vamos fazer tshuva, vamos voltar para Deus, vamos se comportar certo de novo. E então agora, Deus me livre, a gente está numa situação assim, por um lado, tem essa coronavírus, que todo mundo está num cerco, todo mundo está em casa, está pensando, o que a gente fez até agora, o que daria para melhorar. Por outro lado, tem o Irã, está lá investindo em armamentos e mísseis com GPS que eles querem tacar direto em cima de Tel Aviv. Para eles não importa os lugares dos pobres lá como Beersheba, importa Tel Aviv que dá Ibope, né? Então a gente está numa situação dessas, quer dizer, a gente está num cerco e a gente está imaginando, por que a gente está passando por isso, por que Deus não está ajudando? E com todos os milagres que estão acontecendo nessa situação, mas por que Deus não está ajudando? E aí a gente pensa, realmente, antes de começar essa situação, esse vírus, o Irã estava ameaçando Israel, estava ameaçando os Estados Unidos, estava para ter uma guerra lá no Oriente Médio. Agora, começou o vírus, deu um tempo para todo mundo pensar. Então vamos pensar, Tel Aviv está sendo ameaçado de todo Israel, o Irã sempre está fazendo declarações que vão atacar Tel Aviv. Para eles isso é troféu. Agora, a prefeitura de Tel Aviv patrocinou ônibus para viajar no Shabat, mesmo que está escrito que é proibido acender fogo no Shabat. E o ônibus funciona, o motor do ônibus funciona com fogo, então a gente não pega ônibus no Shabat, a não ser que tenha um perigo de vida, aí você já pega a ambulância. Mas então a prefeitura de Tel Aviv patrocinou os ônibus no Shabat. A prefeitura de Tel Aviv não deixa
avisar os horários de entrada de Shabbat para acenderem as velas. A prefeitura de Tel Aviv não deixa colocar tefilim em praça pública lá em Tel Aviv. A prefeitura de Tel Aviv organiza uma das 10 maiores passeatas gay do mundo. Mesmo que é um paísinho pequenininho que não justificaria, não tem todo esse número de gays lá para justificar o tamanho da passeata. Então, ao final das contas, parou tudo, não vai ter passeata gay, não vai ter ônibus no Shabbat, o Irã não vai tacar os mísseis, parou tudo. Agora você tem 2 meses para pensar. Então pensa, fala, olha, eu estou me comportando como os cananeus. O que eu estou fazendo lá? Israel era um país árabe. Os árabes não se comportavam assim. Agora eu fui lá, eu judeu fui morar lá e estou me comportando como os cananeus antigos. Então que direito eu tenho sobre aquela terra que os árabes não têm? Ou seja, começa a pensar, e você fala, não, eu tenho direito porque eu sou um povo escolhido e Deus me deu essa terra que é a Terra Santa. Então o povo escolhido na Terra Santa, o que tem que fazer? Parar de se comportar como os cananeus, parar de se comportar como os egípcios antigos. O que a Torá diz que eles faziam de errado, que eles falavam, olha, eu não tive relação com a mulher casada, eu só abracei, beijei, fiz tudo, só não tive relação, não tive lá pincel dentro do tinteiro. Não tive relação com outro homem, só abracei, beijei, fiz tudo lá, só não tive pincel dentro do tinteiro. Quer dizer, o cara está dizendo, olha, eu sou um tzadik, olha, eu não fiz um ato sexual com uma pessoa. Fiz tudo, fora isso. Então a Torá te fala, tá certo, nas relações proibidas, você não vai encontrar mulher com mulher, porque não é uma relação, porque não tem o pincel no tinteiro. Nas relações proibidas, você vai encontrar que é proibido ter uma relação de homem com homem. Isso você está dizendo que você não fez. Mas, mesmo que nas relações proibidas você não vai encontrar beijos e abraços, mas no comportamento dos egípcios antigos, dos cananeus antigos, você encontra beijos e abraços. Por isso a Torá te traz esse mandamento à parte. Fora o fato de não poder ter uma relação homem com homem, e lá não entra nessa lista a relação de mulher com mulher porque não é uma relação, então a Torá te acrescenta que beijos e abraços com alguém que é proibido para você, depende de que beijo que abraça. Não estou dizendo assim de uma maneira genérica, você não pode, depois que passar o corona, de você não poder abraçar seu pai, abraçar seu filho. Não é essa a intenção. A intenção é beijos e abraços, vocês me entendem, né? Beijos e abraços daquele jeito que os egípcios antigos faziam, que os cananeus antigos faziam. Quer dizer, proibido para a gente fazer como os egípcios antigos e como os cananeus antigos. Então agora com essa corona a gente tem tempo para pensar. Vamos falar assim, então, graças a Deus, o Irã parou, a passeata gay parou, o ônibus no Shabbat parou. Então vamos agora fazer Shabbat, vamos pensar assim, olha, nós somos judeus, somos o povo santo na Terra Santa. Se a gente se comportar como o povo santo na Terra Santa, aí nós temos direito à Terra Santa. E justificou para Deus ter tirado de lá os cananeus e nos colocar no lugar deles. Se nós somos os cananeus, o que a gente está fazendo lá numa região de árabes? Que direito a gente tem sobre aquela região? Então, por isso, toda essa divina providência da gente estar agora um mês em casa, pensando assim, revendo, nos reinventando, revendo nosso comportamento, reinventando a nossa vida. Então a gente tem que aproveitar aqui para nos organizar, para falar assim, olha, não vou falar mais que cada um tem a opção sexual que ele quer, eu vou falar, olha, isso é permitido, isso é proibido, Deus permitiu, Deus deu a obrigação de uma mulher se casar com um homem, Deus deu a obrigação de um homem se casar com uma mulher, Deus proibiu 2 homens de terem contato íntimo, Deus proibiu 2 mulheres de terem contato íntimo, nós somos o povo santo, a nossa terra é a terra santa, nós somos o povo escolhido, e acabou. Quer dizer, aí isso nos dá o direito, sendo que somos melhores do que os cananeus, isso nos dá o direito
de ficar na terra dos cananeus. E aí o Irã, eles vão correr atrás de nós, vão querer se converter ao judaísmo também. Agora, então, eu estou te falando explicitamente, eu não me espantaria se depois que a gente fizesse tchuvá e falasse, nós somos judeus, somos o povo escolhido na Terra Santa, vamos nos comportar da maneira correta, que o Irã descobre que eles são uma das 10 tribos perdidas e eles se convertem ao judaísmo. Não me espantaria com isso. Então esse tem que ser o nosso foco. Quer dizer, a gente não pode falar, cada um tem a ideologia que ele quer e cada um faz o que quer. O mundo não é de cada um. O mundo não é de cada um, para cada um fazer o que quer. O mundo é de Deus. Deus criou o mundo, por isso que a Parashá nos conta, Ani Hashem. Essa linguagem de eu sou Deus que criei o mundo, eu sou Deus que eu sou o juiz, eu julgo se o mundo está se comportando da maneira correta ou não. Eu sou Deus que mandei o dilúvio na hora que eles se comportaram, que cada um tinha a sua opção sexual lá, Deus mandou um dilúvio. Cada um tinha a sua opção de outras coisas, Deus mandou destruir o Sodoma e Gomorra. Então essa linguagem de eu sou Deus, quer dizer que o mundo não é seu, quer dizer que não é cada um faz o que quer, a gente está no mundo de Deus. Então cada um faz o que Deus quer e aí tudo dá certo. Agora se cada um fizer o que quer, aí Deus, ele é o juiz, ele é obrigado a trazer o dilúvio lá para a geração do dilúvio e a chuva de fogo para Sodoma e Gomorra. E hoje a chuva de fogo que tinha lá em Sodoma e Gomorra, Deus me livre, quando a gente fala sobre esses mísseis do Irã com GPS, lembra muito aquilo, Deus me livre, uma chuva de fogo, como a Sodoma e Gomorra foi destruída. Eu não gosto de usar essa expressão, mas é um assunto religioso, um assunto da Parashá. A Parashá fala, olha, Deus criou o mundo é de Deus. E nesse assunto de comportamento dos egípcios antigos e comportamento dos cananeus antigos, aí Deus usa esse direito dele dar um castigo para quem se comporta errado, dele dar um prêmio enorme para quem se comporta certo. E aqui ele revela que, olha, Hashem é Deus, o mundo é de Hashem, a gente tem que se comportar certo. E por isso vem esse mandamento de não se comportar como os egípcios antigos, não se comportar como os cananeus antigos, e se Deus quiser a gente faz tchuvá, a gente se comporta como os judeus, e vai ter Geulah, vai ter Mashiach, a gente vai acabar descobrindo que o Irã era uma das tribos perdidas, e eles vão desmontar os mísseis deles e fazer disso equipamentos agrícolas e tudo vai terminar bem. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. E esse era um dos assuntos da Parashá. Teremos mais assuntos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, colocar o joinha, colocar uma observação, falar, olha, eu assisti essa aula, para mim ver que você assistiu essa aula, para quando eu conversar com você pessoalmente já saber o seu nível. E estamos, como se diz, esperando que já vai ter Geulah. Esse vírus é uma descida antes de uma grande subida. A gente só tem que direcionar para subir para a direção certa. Subir para a direção certa, isso é o principal. A Graça Shkoyach Vekol Tov.